Ora, e agora seguimos em direto ao encontro de Patrícia Teixeira Lopes, vice-diretora da Porto Business School. Desde já, obrigado por se juntar a nós nesta edição do Mais Info. Gostava de a questionar sobre precisamente este Conselho de Ministros que está ainda a decorrer. Estamos aqui a falar de medidas de apoio social e económico que deverão estar a ser aprovadas ou discutidas nesta altura, discutidas e aprovadas. O que é que poderemos esperar destas medidas, deste pacote de medidas que vai ser aprovado, tendo em conta que neste momento o tecido económico em Portugal está já a ser bastante afetado pelo coronavírus? Muito boa noite e muito obrigada pelo convite para estar aqui. O que podemos esperar são, efetivamente, medidas efetivas e que venham realmente responder ao estado de emergência, que é equivalente, de facto, a um estado de guerra na nossa economia e, em particular, que vai afetar profundamente praticamente todos os setores de atividade, vai afetar, em particular, alguns setores e, portanto, o que nós podemos e temos que esperar é que todos ansiávamos desde os últimos dias, que são medidas ainda mais alargadas face àquelas que já conhecemos, formas mais efetivas de chegarmos às pequenas e médias empresas, de chegarmos às pessoas, simplicidade nos processos, rapidez nesses mesmos processos, porque de facto a economia, o tecido empresarial português não aguentará se não for dessa forma. Estamos aqui a falar, nesta altura, que há muitos portugueses que estão em regime de teletrabalho. Na sua opinião, esse regime que está a ser adotado por muitas empresas poderá causar alguns constrangimentos à vida das próprias empresas ou, na maior parte dos casos, esse regime de teletrabalho vai conseguir que as empresas continuem a funcionar normalmente, como era esperado se as pessoas estivessem com presença física? Pronto, o regime de teletrabalho é realmente uma forma de trabalhar viável em determinadas situações. O que pode traduzir aqui algumas situações mais complicadas é o facto de ele ter que ser adotado praticamente sem qualquer tipo de preparação, portanto, de um formato muito disruptivo, sem preparação quer das pessoas, quer das empresas, e também estar a ser aplicado de forma generalizada a praticamente todas as funções. E, portanto, se é certo que para algumas funções é um regime perfeitamente adaptável e que efetivamente permite que as pessoas continuem a trabalhar e com proximamente os mesmos níveis de produtividade, para outras funções tal não é tão adaptável e portanto vai obviamente trazer constrangimentos para a atividade empresarial. Acresce também que, e face às circunstâncias em que este regime de teletrabalho está a ser implementado, as pessoas também estão ao mesmo tempo com a sua vida pessoal. Não é só a situação de vamos ficar em home office, mas sim vamos ficar em teletrabalho com a família toda em casa e, portanto, temos toda a nossa vida pessoal que também está a implicar nesse modelo e, portanto, que vai alterar bastante os ritmos, vai alterar os horários, vai alterar a capacidade de focalização nos objetivos, no próprio trabalho e, portanto, vai exigir de todos, portanto, dos colaboradores, dos empresários, dos gestores, das FIAs, uma grande capacidade de adaptação, de compreensão mútua e naturalmente estamos ainda num período precisamente para essa adaptação e portanto tudo também vai depender agora um pouco naturalmente quanto tempo é que vamos precisar de estar neste modelo. Essa é sempre uma variável, vai ser uma variável-chave aqui em diversas circunstâncias, o tempo que vamos estar nesta situação. Nós estamos a falar da economia portuguesa, que é uma economia que recuperou há poucos anos, não há muitos, há 2, 3 anos, de uma grave crise económica. Que impactos é que o Covid-19, o impacto desta pandemia, poderá ter nesta economia portuguesa, que estava agora, pouco e pouco, a dar sinais de melhoria, nomeadamente no último ano? Poderemos estar aqui a falar de uma nova crise que Portugal poderá enfrentar ou ainda é cedo para fazer esse tipo de diagnóstico? Não é cedo. Nós estamos já a enfrentar, já estamos a visualizar uma crise, vai ter um impacto brutal na nossa economia e vai ter um impacto, mais uma vez, que vai depender do tempo em que esta situação se vai prolongar, mas também, acima de tudo, a forma como todas as outras economias vão responder e vão conseguir responder à situação em que estamos. E, portanto, tudo indica que é uma situação que vai
ter consequências ainda mais negativas que a crise, e portanto não é sequer comparável com a crise de 2008, 2010, com a crise financeira que tivemos há cerca de 10 anos. E portanto será de esperar consequências bastante mais negativas e que vão exigir de facto de todos, governos, empresas, colaboradores, de todos os setores de atividade, de todas as áreas institucionais, vai exigir de todos uma atitude e ações muito específicas, não só em Portugal, na União Europeia e no mundo inteiro. Portanto, tudo isto vai significar uma nova ordem global da economia, a meu ver, vai ser uma nova ordem, vai haver o antes e o depois do Covid, sem dúvida nenhuma. Nós temos aqui também, curiosamente, na região norte, algumas das zonas mais afetadas, como por exemplo a Lousada e também Felgueiras, são zonas em que está muito presente várias indústrias, quer o setor do calçado, que é muito forte, quer o setor do têxtil, também Ovar, que tem também esse tipo de indústrias e outras também. Estamos aqui a falar também de setores e empresas, neste caso, e zonas do país que terão que ser de forma positiva ou discriminadas de forma positiva. Precisamente, e ainda há pouco falávamos da questão do teletrabalho. Os operários fabris não é possível aplicar as regras de teletrabalho. Portanto, nós estamos a falar de empresas que têm a sua operação totalmente parada e outras mais vão seguir por essa via, efetivamente, porque estamos de facto numa situação e foi decretado o estado de emergência. E, portanto, o que vai acontecer é uma paragem completa de atividade nestes setores, que se vai alargar a outros setores. Já temos também impactos muito relevantes no setor automóvel e, portanto, tudo isto vai significar transversalmente à economia portuguesa situações de crise e que vão requerer, obviamente, medidas muito, muito relevantes e de grande montante financeiro, porque se está aqui a falar são, de facto, de questões de tesouraria, é dinheiro, estamos a falar de dinheiro e, portanto, vão exigir aqui grandes medidas, sob pena de facto, depois termos aqui uma crise ainda mais agravada e, portanto, depois toda a consequência ao nível do desemprego e do suporte social a esse desemprego e, portanto, enfim, tudo isto depois poderá ter essas repercussões se não for devidamente suportado e, como eu dizia há pouco, em tempo útil e, portanto, o que é preciso nestas medidas é, de facto, rapidez de aplicação. Mas ainda assim, o Governo terá aqui, com estas medidas, um papel importante para tentar, e também com o investimento que tenha que fazer e com verbas que tenha que disponibilizar, terá aqui um papel importante para tentar minimizar aquilo que são os impactos de uma situação que já todos conhecemos e que está a afetar o país a todos os níveis e a economia e financeiramente também não é exceção. Exato, o Estado será sempre através tanto do Orçamento de Estado, já vimos também que a União Europeia vai fazer uma grande injeção também de dinheiro nas economias dos países e, portanto, todo este será de facto o grande suporte, diria eu, ao desenvolvimento, ou pelo menos à manutenção da economia portuguesa. Naturalmente que, como eu referi, não vai ser apenas a ação de um dos lados, obviamente que o Estado, os bancos, enfim, terão um papel primordial, mas, como eu digo, isto vai exigir uma atitude de todos, e vai passar também pelos próprios empresários, vai passar pelos colaboradores, pelos funcionários, pelas associações, portanto, corporativas de empresários, pelas associações sindicais, enfim, todos vão ter que dar um contributo para, de facto, se encontrar aqui um caminho que seja um caminho de algum sucesso e que, de facto, seja possível construir um caminho para a economia, para as empresas portuguesas. Muito obrigado, Patrícia Teixeira Lopes, por esta primeira intervenção. Creio que terá a oportunidade ainda de se juntar a nós nesta edição do Mais Info para analisar essa comunicação do Conselho de Ministros também que estamos a aguardar a todo o momento.